Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Hoje é dia 21 de julho de 2025. Aqui é a irmã Marta. Amados irmãos, como temos falado, como temos visto, como o Senhor nos tem revelado, o cenário profético, ele está se movendo com uma velocidade muito grande. E existem coisas acontecendo que nossos olhos não conseguem ver. E são coisas fortes que estão acontecendo, onde existem inúmeras distrações. E as distrações são objetivas, né? Satanás tem lançado essas distrações para nos afastar de preocuparmos com santificar e buscar a presença do Senhor. Então acabamos ficando mergulhados nos temas quentes que estão acontecendo em nosso país, envolvendo o nosso país, e muitos irmãos revoltados com determinadas situações, e isso faz com que afastem da presença do Senhor e comecem a se preocupar com as coisas naturais, coisas da carne. E é isso que nós devemos vigiar nesse último tempo, porque Jesus está vindo e não vai ser uma política, não vai ser um político, não vai ser uma decisão judicial ou ministerial, governamental, que vai trazer salvação para nós. Nós estamos num tempo perigoso justamente por causa dessa distração, porque isso vem para produzir a distração, mas o Senhor quer que cada um de nós estejamos sendo direcionado exclusivamente pela presença dEle, tá? Sermos direcionados exclusivamente por Ele e deixar essas coisas para não nos perder. Amém? Glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque os nossos olhos são limitados, a nossa visão ela é limitada, tá? E muitos dos irmãos que às vezes estão preocupados com os acontecimentos que está acontecendo agora, tira a visão dos acontecimentos espirituais. Deixe de ver espiritualmente, tá? Como eu tenho explicado para vocês, quando eu coloco a minha atenção total no terrenal, eu tiro toda a atenção do espiritual. Então, para andar em espírito, eu necessito estar em espírito sempre. E quando eu ando em espírito, aí eu vou ter as revelações da parte do Senhor e vou realmente saber o que está acontecendo por trás dos fatos. E os fatos me são revelados da maneira correta, da maneira que realmente é. Por quê? O homem, ele mente, ele manipula, tá? E só Deus vê e conhece os corações dos homens e os corações das nações e as intenções das nações. Porque agora, mesmo se nós olhássemos para a intenção de um homem dentro do nosso país, nossa visão também estaria limitada. Por quê? As coisas que estão acontecendo nesse tempo em cada país é uma influência de uma força que vem de fora, uma força de domínio, de poder. Por quê? Porque silenciosamente nós estamos numa guerra. Uma guerra invisível e silenciosa que ninguém vê. Então, essa é a maneira que o século XXI encontrou para fazer guerra. É muito fácil eu querer derrotar um país e tomar liderança e tomar poder sobre todas as nações, quando eu manipulo as pessoas
quando eu manipulo massas, quando eu tenho a capacidade, através da mídia, através da influência, direcionar massas para fazer com que um país se destrua por ele mesmo. Quando eu sou uma pessoa de fora e quero influenciar massas para colocar meus objetivos, para colocar o meu plano em ação. Amados irmãos, glória a Deus, aleluias. Então, hoje, não é difícil fazer uma guerra. Eu posso fazer uma guerra tecnológica, eu posso fazer uma guerra climática, tá? Inclusive, eu entendi da parte do Senhor que essa guerra climática, eles já estão arquitetando fazer essas guerras climáticas e estão usando os climas, a interferência que eles podem exercer através da ciência para parar de chover ou fazer chover, para manipular e entrar em determinados países. Se eu posso manipular o clima, eu posso fazer chover e parar de chover, porque nós estamos num tempo de sequia mundial. É bíblico, é o tempo que estamos vivendo. Mas eles estão manipulando as nuvens para poder fazer chover, para colocar nuvens aonde não tem, para que o sol não esquente tanto sobre esses lugares e as vegetações possam sobreviver. Mas se eu tenho influência sobre o clima, eu posso utilizar o clima para fazer guerra no país. Assim como também posso criar pragas e posso, por exemplo, criar determinados mosquitos para trazer pestes em determinados países. Estou falando de algo que o Senhor está revelando. O que o Senhor está revelando? O Senhor está revelando que nós já estamos numa guerra. Uma guerra que o povo dessa nação não vê. É uma guerra por trás dos bastidores. Uma guerra econômica, guerra política, guerra de poder internacional, aonde querem tomar domínio dos territórios. Por quê? Porque o anticristo está aí. E o anticristo, ele quer governar todas as nações. E para ele colocar o seu poder em prática, ele necessita entrar e ter domínio sobre as nações. Então ele vai conseguir dominar as nações como? Ele tem que doblegar, ele tem que fazer cada nação dobrar os joelhos para ele. E muitas nações estão resistindo o poder do sistema do anticristo. Compreende? Então nós temos que estar agora com os olhos abertos. E o Senhor me revelou determinadas coisas. Em relação a isso, vou estar falando em nome de Jesus. Nós temos que estar com os olhos muito abertos nesse tempo, porque o Senhor me disse que estão fomentando uma divisão dentro do país, divisão entre mim e você, tentando influenciar a sua opinião e a minha opinião. Então vai ficar dividida as nossas opiniões, aonde nós vamos gastar tempo agora e distrair eu brigando com você por causa de interesses políticos, interesses de como vai ficar a situação financeira, como vai ser agora. E nós vamos estar nos enfrentando, um discutindo com o outro, cristão discutindo com o outro cristão, colocando toda a sua energia, toda a sua atenção em algo que não vai trazer edificação para o seu espírito e não vai trazer santidade para a sua vida, aonde a própria palavra do Senhor diz que nós não deveríamos estar dentro de contendas e defender pessoas que estão constantemente em contendas. Então, agora é o momento de nós como cristãos
pisar nos ovos, estarmos com o pé atrás, com todas as coisas e buscar mais a presença do Senhor, para Ele nos direcionar e para Ele trazer claridade às nossas vistas para poder enxergar. Porque eu posso enxergar com a minha razão muitas coisas e ser manipulada a minha opinião através das redes sociais, através de provas plantadas, através de um montão de sistemas. Eu posso ser enganada nesse tempo. Então, aonde nós, como os cristãos, agora devemos nos preservar a nossa fé e guardar a nossa coroa, porque estamos num tempo difícil e um tempo de risco. Glória a Deus, aleluias. Então, amados, o que o Senhor me fala e me faz compreender claramente é que estamos já numa guerra invisível, e que agora nós temos que orar por essa guerra que está acontecendo, porque não se trata de conflitos de interesses pessoais de candidato e ex-candidato, não se trata disso. Se trata de algo muito maior por trás dessas brigas, por trás desse problema, tá? Se trata de algo muito maior e perigoso, aonde nós agora estamos à mercê, aonde agora nós estamos, vamos dizer assim, à mercê, aonde eu tenho que estar agora somente dependente do Senhor. Por quê? Para todos os lados que corrermos, para todos os lados, amados, que nós for olhar agora de aliança que o nosso país for fazer, é perigoso, tá? É perigoso, porque existe ainda uma nuvem de fumaça encobrindo determinadas coisas que o Senhor não deixa algumas pessoas ver com claridade. Então agora nós temos que estar completamente na dependência do Senhor e orar pela nossa nação para essa dependência do Senhor, porque todos os lados agora está perigoso para nós cristãos, tá? Estou falando em termos de nós brasileiros, não. Vou falar de nós cristãos, porque sim, nós brasileiros também, mas mais somos nós os cristãos por causa do dragão que persegue a mulher, que o Senhor me revelou que estava vindo, já estava saindo para ir de trás do remanente. Isso me revelou o Senhor. O dragão já está indo de trás do remanente. Então, amados, estar desse lado politicamente e estar desse lado politicamente, dos dois lados, para nós como cristãos, é perigoso, tá? É perigoso. Não posso falar isso com mais claridade na medida que o Senhor vai trazendo a claridade e permitindo que isso seja falado, a gente vai falando em nome de Jesus, mas é perigoso. Isso me fazia sentir o Senhor. Amados irmãos, ontem, orando ao Senhor, porque de verdade essas situações, elas são cansativas espiritualmente, nos cansam espiritualmente essas situações. Quando nós olhamos essas situações e não sabemos como interceder, porque não podemos ser imaturos espiritualmente e interceder de qualquer maneira, tá? De acordo com a minha razão. Eu tenho que interceder agora, sendo totalmente direcionada pelo Espírito de Deus, porque Ele vai me dar claridade para saber como pedir em relação da situação que estamos vivendo, tá? Por quê? Porque eu não posso ser de direita ou de esquerda. Eu não posso ser partidária quando vou orar. Porque eu tenho que orar de acordo com a vontade do meu Deus.
Ninguém recebe uma bênção quando ora de acordo com a sua vontade. Eu tenho que orar, se a minha vontade está de acordo com a vontade de Deus, eu vou receber a bênção. Mas se a minha vontade, o desejo, eu oro, e esse desejo que eu tenho não está de acordo com a vontade de Deus para a minha vida ou para quem eu estou intercedendo, eu não vou receber. Muito menos agora nesse tempo. Por quê? Porque é um tempo de decisão da parte do Senhor e é um tempo de manifestação e é um tempo de juízo da parte do Senhor. Então o Senhor agora ele vem com o seu juízo e o Senhor agora ele não está para brincadeira. O Senhor agora está levando toda a situação muito a sério e ele não vai desperdiçar tempo atendendo determinadas orações que vai contra o propósito dele. Então, onde eu preciso ter total sabedoria da parte do Senhor e ser direcionada pelo Espírito para saber como orar pela minha nação, como pedir e como interceder. Então ontem eu fui deitar e eu falei com o Senhor que eu necessitava orar, que eu necessitava me apresentar diante dele para clamar por essa nação. Porque eu estava preocupada com a situação. Eu dizia, Senhor, abre os meus olhos para poder ver, para poder saber como pedir e como interceder. Porque eu sei que é uma nação que o Senhor vai trazer juízo, porque realmente merece juízo. Meu país merece o juízo do Senhor por causa dos pecados, que são muitos. Compreende? Então é merecedor do juízo do Senhor e é evidente e é claro que o Senhor está contrariado com o nosso país por causa da carnalidade, das festas da carne, das orgias, das prostituições. Quantos são os pecados abomináveis que acontecem dentro desse país? Quantas são as maldades que acontecem dentro desse país? Então, por esse lado, realmente é necessário que manifeste o juízo do Senhor. Quantas pessoas dizem que estão com o Senhor, mas não estão dormindo. Necessita ser acordado. E se a pessoa não acorda, você tem que fazer ruído. Deus vai fazer ruído para acordar muitos. Então, é necessário vir juízo e vir determinadas coisas. O Senhor necessita apertar esse povo para acordar. Mas, por outro lado, você olha um povo que também já está preparado. Uma noiva do Senhor que necessita proteção e necessita ser guardada. E o Senhor diz que vai trazer coisas bonitas para essa nação. Mas o Senhor diz que também vai trazer juízo sobre a vida dos perversos nessa nação. E como eu devo olhar toda essa situação e como eu devo interceder. Então eu começo a orar ontem e pedir ao Senhor claridade no meu espírito para saber como interceder e como orar por essa nação. Eu disse, Senhor, existem coisas que eu não consigo ver, mas os seus olhos me revela o que está acontecendo na minha nação. O Senhor me dá sonhos, me deu sonho antes da meia-noite, me deu um sonho antes da meia-noite e me falou o seguinte em voz clara: o mal vem de fora. E falou de novo, o mal vem de fora. E aí eu acordei, vim, andei na casa, orei e disse, Senhor Deus, meditei no sonho, meditei nessa palavra, o mal vem de fora, dormi novamente. O Senhor me dá outro sonho totalmente diferente. Sonhos que eu sou incapaz com a minha imaginação de imaginar isso. Para dizer, não, isso foi da minha imaginação. E de novo, 2 vezes me fala de novo. O mal vem de fora. O mal vem de fora.
E aí eu acordo novamente. Então, amados, esse mal o que vai acontecer aqui, ele não está vindo de dentro, ele está vindo de fora. E aonde eu entendi que esse mal que está vindo de fora está fomentando essa divisão dentro do nosso país, essa divisão principalmente entre os cristãos, para debilitar nossa fé, para nos afastar, nos esfriar. Então, amados irmãos, por isso nós devemos estar muito vigilantes e tomar cuidado com todas as fake news que nós estamos vendo, tá? Tomar cuidado em sair acreditando em tudo que escutamos, porque o mal vem de fora. O mal não veio de dentro do nosso país. Ele não foi causado aqui, ele foi causado de fora. Amém? E o que o Senhor me fazia compreender com isso também, quando me mostrava os sonhos e me revelava, o Senhor me fez compreender a respeito de uma nação que não quer que o Brasil cresça, tá? E que a América apareça, compreende? Existe esse chifre poderoso, e esse chifre poderoso sabe que a América do Sul, ela vai se levantar porque Deus levantará ela. Então, ele está usando de todas as forças e todas as estratégias para poder debilitar. Então, amados irmãos, agora estamos em guerra. E o Senhor ministrava no meu coração, dizendo que o governo necessita compreender a guerra que está acontecendo. E necessita montar essa inteligência para poder guerrear contra essas estratégias. Mas esse mal, ele trouxe divisão. Então o Senhor me mostrava divisão dentro do nosso exército. O nosso exército, a metade do nosso exército foi dividido. Onde as defesas do nosso país está um pouco debilitada por causa dessa divisão. Por quê? Porque eles também, assim como nós, os cristãos, eles também não estão compreendendo que nós estamos numa guerra, onde muitos querem defender o inimigo. Amados irmãos, então eu via esse exército dividido, eu via a inteligência, né? Esse poder que deveria defender o nosso país, eu via quebrado, eu via dividido, compreende? Então, e essa foi exatamente a estratégia do inimigo, dividir o exército, dividir as defesas, e aí você debilita. A mesma estratégia que Satanás usa dentro das igrejas. Satanás te exclui, traz divisão dentro das igrejas para poder destruir. Com essas divisões, diminui a sua fé, sua credibilidade no seu Deus. E é o que eles estão fazendo, diminuindo a credibilidade, onde as pessoas vão semear dúvida, aonde aquele soldado com dúvida, ele não vai saber por quem está lutando e por quem lutar. Aonde nós olhamos e estamos sentados, não sabemos, estamos sentados do lado de um inimigo. De tão perigoso que está esse tempo. Isso tudo o Senhor havia me revelado há muito tempo atrás, há uns meses atrás, quando o Senhor falou a respeito de Jacó contra Esaú. Que os dois irmãos estavam contra e que o Senhor ia manifestar sobre a terra uma divisão muito grande, de irmãos brigando com irmãos. E muitos iam se debilitar na fé, de nações contra nações.
Mas é tão forte, a Bíblia diz nações contra nações, mas eu vejo dentro do nosso próprio país essa divisão sendo levantada, aonde nós estamos correndo perigo não só de um lado, mas dos dois lados, e não temos para onde correr. Aonde devemos correr? Somente para a presença do Senhor, porque Ele que vai dar-nos claridade para saber orar, e é dessa maneira que o Senhor quer que nos levante. Por isso que o Senhor dizia que ia nos levantar e ia começar com esse avivamento na América do Sul, no Brasil especificamente, justamente pela quantidade de irmãos na fé que nós temos e que são inteligentes, porque têm temor ao Senhor. Porque a sabedoria são sábios, a sabedoria é o temor ao Senhor. Então existe um povo aqui nesse país que tem temor ao Senhor, e por causa desse povo aqui nesse país que tem temor ao Senhor, nós vamos poder romper e vamos poder guerrear. Por quê? Se nós unirmos em oração agora, qualquer mal vai ser derrotado. Compreende? E o nosso país necessita ser preservado. Por que nosso país precisa ser preservado? Porque o nosso país, a América do Sul, é a rainha do Sul que o próprio Jesus falou dela, que se levantaria com muita sabedoria. Então, essa sabedoria que a rainha do Sul se levantaria nesse último tempo, somos nós, com o temor do Senhor e sendo direcionados com o Senhor e em oração. Porque assim vamos derrotar o inimigo. Mas vocês não vão derrotar o inimigo. Eu volto a repetir o que eu falei no início. Orando para coisas que vocês pensam que está correto, de acordo com a razão de vocês. Vocês têm que orar com sabedoria, sendo direcionado pelo Espírito de Deus, porque só o Espírito de Deus vai te dar o discernimento para saber realmente o que está oculto atrás das ações dos mentirosos, dos perversos, porque há uma perversidade muito grande no coração de algumas pessoas que muitos de nós não vemos manifestar. Nós olhamos isso e ignoramos isso. E não devemos ignorar determinadas condutas e atitudes, porque a palavra do Senhor nos diz: analisai tudo, retenha o bom. Analisa tudo. E em relação à conduta das outras pessoas também, temos que analisar tudo. Não podemos ignorar determinados sinais, porque os pequenos sinais nos dá Deus. É Deus que nos mostra pequenos sinais, mas nós somos cabeçudos e queremos crer, porque fizemos uma história, entendemos dessa determinada forma e queremos defender a nossa ideia, defender aquilo que queremos crer. Não vou crer naquilo que eu quero crer, não. Eu tenho que crer naquilo que o Senhor me direciona a crer. Tenho que crer nele, porque tudo para mim vem dele. Então eu tenho que deixar agora o Senhor nos direcionar para saber como orar e como interceder, porque aí nossa oração vai ter poder diante do Senhor para derrubar esses principados e essas potestades e essa força do mal que está tentando entrar nas regiões celestiais do Brasil, porque o Senhor dizia que o dragão já está vindo em direção à nossa nação. Em relação, estou falando do dragão que cita Apocalipse, em relação a esse poder maligno para tomar domínio, porque esse dragão sabe que existe um remanente do Senhor nesse lugar. E existem mistérios ainda que nós ainda não falamos a respeito de mistérios, de tesouros que o Senhor tem escondido no nosso país, Brasil. Brasil está dentro da profecia no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Nós só não entendemos bem.
mas podemos ver na história as coisas que foram. Eclesiastes 9 diz que as coisas que foram será novamente. Assim como foi, voltará a ser. Não existe nada novo debaixo do sol. Então, assim que for, como foi com Davi, que foi perseguido, e Brasiliai, que estava aqui no Brasil, que fundou, por isso o nome de Brasília, Brasiliai era um parente de Davi, da tribo de Judá, que veio para o Brasil e escondeu aqui muitos judeus. Então há coisas preciosas aqui que muitas pessoas não compreendem, não têm a compreensão. Por isso o dragão virá, diz o Senhor. Virá. Por isso esse poder nos atacando agora. Vocês olhem, vocês vê duas pessoas brigando o tempo todo. Na justiça, você vê duas pessoas, dois poderes brigando, um de direita e um de esquerda. Mas isso é muito mais do que isso, diz o Senhor. O que está por trás disso é muito mais. O que está por trás disso é espiritual e forte. Glória a Deus, aleluias. Amados irmãos, eu não estou aqui para falar de política, estou para falar da revelação da parte do Senhor. Muitos irmãos pensam que só porque esse ou aquele ou aquela disse Senhor, ele está na presença do Senhor. E na realidade não é assim, tá? Muitos cristãos pensam só porque a pessoa diz que frequenta uma igreja, ela já tem a salvação. E na realidade não é assim. Quem conhece o coração é o Senhor. Eu não estou aqui para levantar e falar mal de ninguém. Eu estou aqui para falar o que o Senhor me direciona a falar. Então, aonde que não significa que eu vou sair defendendo todo mundo. Eu vou defender a minha fé. Agora é momento de eu defender a minha fé. É o momento de eu defender o meu tempo de oração. É o momento de eu defender a minha coroa. É o momento de eu defender a minha santidade. Compreende? E entrar em oração com sabedoria. E aí, a minha oração, a minha palavra, a minha voz, ela vai ter poder no reino dos céus e as coisas aqui na terra vão ser solucionadas, porque existe um remanente agora que não demora muito, vai começar a correr risco. Existe um povo aqui que chama pelo nome do Senhor, que são santos do Senhor, que não demora muito. Isso tudo que está acontecendo em prol do remanente, em prol do povo do Senhor, dos escolhidos do Senhor. O que eles querem é tirar o trono do nosso Deus. O que eles querem, o que esse poder, que esse sistema quer, amados irmãos, é colocar trono, é se sentar no templo de Deus e ser chamado de Deus. Então existe muita coisa oculta por detrás de todas essas coisas. Então temos que orar com sabedoria. E tudo o que eu fazer e todas as opiniões ou decisões tem que ser conforme a palavra do Senhor. Quando o Senhor fala a respeito, por exemplo, de respeito à autoridade, eu fiz um vídeo falando a respeito da autoridade instituída por Deus. Davi sabia que o rei Saul foi colocado por Deus e não tocou na autoridade dele. Ele podia ter matado, ele não matou, cortou somente um pedacinho do seu manto para mostrar que ele podia ter feito, porque Deus colocou ele nas mãos dele. Mas ele não fez porque ele tinha temor do Senhor em relação à autoridade. E o que está acontecendo aqui no Brasil? Um monte de cristãos que dizem ser cristãos que não praticam a palavra do Senhor porque se colocar uma faca na mão e der uma oportunidade, corta o pescoço da autoridade instituída por Deus nesse momento. Por quê? Porque não compreende a palavra.
porque são ignorantes da palavra do Senhor, por isso não recebem bênçãos. Nós temos que ser sábios nesse tempo e temos que ter essa sabedoria de Davi. Davi teve sabedoria e por isso que o Senhor o engrandeceu mais e deu mais e mais, porque ele exercia sabedoria. A sabedoria é o temor de Deus. Se eu temo a Deus, eu temo a sua palavra. Então eu tenho que compreender que não posso tocar nas autoridades que o Senhor instituiu para este tempo. Independente que eu pense que essa autoridade foi instituída ilegalmente, porque eu pense. Amados, eu cheguei de missão do Chile faz pouco tempo. Eu tô longe de todas as situações, ou seja, do nosso país, para exercer opiniões diretas sobre determinadas coisas. Mas, amados irmãos, biblicamente, nós, se queremos uma vitória de algo, devemos clamar ao Senhor em relação à vitória dessas coisas. E o Senhor vai designar de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu querer. Volto a repetir. Nada vai acontecer se não estiver no propósito de Deus. Deus não vai colocar rei porque eu pedi. Agora não. Porque já estão instituídos para esse último tempo os últimos reis. O Senhor já instituiu para esse tempo. Se o Senhor vai tirar alguns e vai colocar outros, cada um no seu tempo manifestará, porque vai haver, sim, conforme a profecia, conforme a palavra, uma mudança de cabeças. Tá? Você vê Daniel falando a respeito de chifres e a respeito de cabeças, a respeito de governos e poderes. Glória a Deus, aleluia. Outra coisa que eu quero comentar com vocês. Eu estava no Chile faz mais ou menos um ano, mais ou menos. O Senhor começou a me revelar determinadas coisas. O Senhor, quando eu perguntei a respeito, o Senhor, dessas profecias a respeito dos chifres, dos poderes que vão exercer agora e qual seriam esses chifres que iriam se levantar e tudo, o Senhor me falava a respeito de poderes mundial, como organizações. E o Senhor falava dessas organizações, que essas organizações também são chifres, que dominam. Eles não têm reino, mas reinam. Reina, dão opinião em todos os governos e administram e tudo mais. E o interessante é que eu sonho, quando eu estou fazendo esses estudos e perguntando ao Senhor a respeito desses chifres e poderes, o Senhor me dá um sonho e me mostra a palavra OTAN, em maiúsculo, OTAN, OTAN. Então, amados irmãos, eu entendi que OTAN é um chifre, tá? Essa organização é um chifre. Glória a Deus, aleluia. Um chifre que ia surgir com força nesse último tempo. E eu vejo agora esse chifre, de uma certa forma, se fortalecendo para se levantar. Eu vejo 2 chifres. Eu vejo OTAN e vejo BRICS como os 2 chifres, um opondo o outro. E em relação a isso, quando eu vejo essas coisas, o Senhor me faz compreender que as defesas e as alianças já estão formadas. E o Senhor me fez compreender também ontem que Gog e Magog já está pronto. Já está formada a aliança de Gog e Magog. Já está tudo pronto. Então, amados, está pronto os 2 poderes aí. Está pronto 2 poderes. Já está prontinho. Falta pouco para instalar esse conflito mundial, que todos sabem que na profecia, a profecia fala que vai cumprir.
que vai acontecer isso. No entanto, a profecia diz que quando chegasse esse tempo, as mulheres iam ficar sozinhas nas suas casas e não ia ter marido para poder ajudar. E não ia ter homem ou marido para poder ajudar os seus filhos nas tarefas. E que até os seus filhos pequenos iam para a guerra. Glória a Deus, aleluias. Então, amados, o que a profecia e a palavra fala que vai vir, vai ser algo terrível, tremendo. Já é a vinda do Senhor, já é a manifestação da vinda do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Então, o mais forte das revelações que o Senhor me trouxe ontem: divisão no nosso país, divisão dentro do nosso país para debilitar as forças e as defesas, para eles poderem entrar com facilidade e tomar domínio. Já está preparado esse exército, a união desse exército de Gog e Magog, dessa guerra, dessa última guerra, já está toda formada, tá? Eles já estão formados, já tem seu poderio, já tem as suas armas, já tem tudo, tá? Já está tudo formado já. O dragão vai aproveitar a oportunidade com toda essa situação que está acontecendo agora, tá? Esse dragão, tá? Que eu tô falando do dragão de Apocalipse, do que vai nos perseguir o remanente, ele já está já vindo já pelos remanentes. Isso foi o que o Senhor colocou no meu coração. Glória a Deus, aleluias. Essas coisas, amados irmãos, são muito espirituais, que somente os espirituais vê. Somente os que têm discernimento vê. Somente os entendidos entendem essas coisas. As pessoas que estão dormindo com os olhos fechados não conseguem, vão conseguir ver e não conseguem ver, tá? Glória a Deus, aleluias. E outra, deixa eu ver se o Senhor me permite falar sobre isso. O Senhor me mostrava que esse poder forte, esse poder desse sistema forte que está dominando desde 1948 sobre as nações, tá? Esse poder é atuante e já está dominando, já. Eu entendia que já está dominando esse poder desde esse tempo, tá? Esse poder desse sistema, essa mente aonde eles criaram esse... É como se eles já tivessem esse propósito, tá? Esse fim de dar conclusão a essas coisas, e esse é o momento que eles darão conclusão a esse plano. Mas só que essas alianças e tudo o que eles já estão, esses poderios, ele já está desde essa época. Desde 1948 eles vêm já formando tudo isso, tá? Então isso é uma força, e essa força que está desde essa época, onde o Senhor levanta agora determinadas nações para ir contra esse governo e contra esse sistema. Porque esse mesmo sistema que de uma certa forma desproteger algumas nações e desproteger, por exemplo, o nosso povo de Israel, o Senhor me mostra que o objetivo deles não é proteger. O objetivo deles é tomar poder. Então, com isso, eles estão já exercendo poder, porque eles estão fazendo o que eles querem fazer. E estão utilizando o nosso povo em Israel para poder conquistar e para poder sentar nesse trono. Então, aonde agora eles sabem que é o tempo já de instituir o seu governo, instituir a sua força
para poder dominar e controlar todo mundo. Mas para isso eles vão enfrentar resistência, porque o Senhor também montou uma resistência para eles. Assim como esse povo valente, esse povo obstinado, é usado pelo Senhor como rei Ciro, não? Esqueci, parece que é Ciro. Foi usado em Jerusalém para a reconstrução do templo e rebeliou contra o Senhor. Assim como é usado como instrumento de ira, instrumento de juízo sobre a terra, e é usado como martelo, como diz a palavra do Senhor, que o Senhor levantaria esses reis para ser martelo para as outras nações, para trazer juízo, para poder julgar as ações. Por exemplo, no nosso país, as ações, igual eu expliquei, que vai ser julgada pelo Senhor, são as ações de prostituição, de tudo que desagrada o Senhor. O Senhor necessita tocar nessas áreas, tocar nesse povo, porque muitos dos que estão pecando e pecaram nesse momento, o Senhor não tem prazer que nenhum ímpio se perca. Então o Senhor quer tentar resgatar todo pecador. Então o Senhor, já pregamos, já fizemos, não, todo mundo conhece a respeito do Senhor Jesus, mas continuam resistentes na idolatria, resistentes nos seus pecados. O Senhor vai ter que balançar a eles, para eles tomar uma decisão, sair desse muro, tomar uma decisão, se querem realmente servir ao Senhor ou não. E esse momento é agora, compreende? Então, por isso que o Senhor traz essas nações para levantar juízo nas nossas nações, mas o Senhor também levantará as nações contra também, porque as nações que ele levantará contra essas outras nações, que será martelo, porque também essas nações necessitam ser, o Senhor necessita descer juízo sobre essas nações também, por causa da sua corrupção, por causa da libertinagem, por causa das injustiças que também aconteceram nessas nações. Então estão todos no mesmo balaio, vamos dizer assim, porque o juízo de Deus vai ser para todos, não vai ser só para algumas nações, não, vai ser para todos. Então, onde todos vamos estar aí, porque o Senhor, através disso, o Senhor vai trazer a sua redenção, vai trazer o resgate, vai resgatar o teu povo. Glória a Deus, aleluias. Amados, precisamos compreender a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor foi ensinada de uma maneira incorreta, onde muitos crêem que a igreja não passaria por tribulação, que o próprio Jesus mesmo disse: olha, se perseguiram a mim, que sou o Senhor, não vai perseguir vocês que são servos? Tá entendendo? Então, amados irmãos, muitos irmãos pensam que eles são maiores do que o Senhor. Eles são maiores do que o seu Senhor e que não vão ser perseguidos, que só de sentar esquentando uma cadeira já tem a salvação, de falar Senhor, Senhor, Senhor. E isso é um engano que algumas pregações deu a entender. Compreende? Glória a Deus, aleluias. Por isso que cada um deve estar orando, pedindo direcionamento ao Senhor para saber. Porque só o Senhor, só o Espírito de Deus pode trazer esse discernimento. Hoje fui num hospital aqui levar o meu pai para fazer um exame e havia duas pessoas lá, e eu fui orar por essas pessoas, os dois cavalheiros. E orei por ele, pela sua família e tudo. E depois me afastei e o Senhor não colocou no meu coração fazer apelo para ele, porque ele já era um cristão, depois compreendi. Mas quando ele começa a me falar, porque eu disse, olha, leia muito a Bíblia, e falei a respeito do Espírito de Deus que está sobre toda essa terra agora,
um espírito de profecia, aonde qualquer daquele que clamar ao Senhor receberá do poder do Senhor. E ele me disse, eu sou conhecedor da Bíblia e realmente tem uma memória melhor que a minha, lembra todos os versículos e me citava todos os versículos um atrás do outro. É muito lindo isso, né? Mas só que o entendimento dele era totalmente diferente. Ele não cria que o Senhor ia vir. Ele crê que o Senhor já veio. E aí ele me falava a respeito disso e conversamos um pouco. Eu disse o seguinte: só o Espírito de Deus que pode convencer você da verdade. Porque da forma que você crê não é da forma que eu creio. Jesus vai voltar, sim. Ele já está voltando. Glória a Deus, aleluias. Então, amados, que adianta eu ficar debatendo com ele ali? Ou brigar com ele que ele está errado e eu estou certa? Se é o Espírito de Deus que convence a pessoa. Se o Espírito de Deus não faz a obra e não opera, eu não posso operar sem o Espírito de Deus ou pelo meu poder. É o poder de Deus que opera, trazendo a claridade, trazendo o discernimento e a claridade da verdade. E a verdade não é minha. A verdade é do Senhor e ela vem da boca do Senhor. Compreende? E existem tempos. E o que o Senhor me falou? Existe um tempo aonde o Senhor, o Espírito de Deus, vai manifestar e vai trazer claridade para ele. Mas eu orei, eu fiz o que me tocou fazer, que foi orar por ele e conversar com ele um pouquinho, dando atenção para essas duas pessoas que o Espírito de Deus me disse que realmente necessitava muito. Chorou, se derramou, aí porque realmente precisava de uma palavra de conforto e de consolo. Mas está com a mente crendo de uma determinada forma totalmente diferente. Então existe, da mesma forma que existe essa pessoa, existe muitos de nós que às vezes compreendemos as coisas que não está correta diante do altar do Senhor, porque temos a nossa forma de interpretação. E a palavra do Senhor não é interpretada pela minha razão ou minha forma de interpretação. É o Espírito de Deus que me traz a revelação disso. E é o Espírito de Deus que trabalha. Por isso, eu oro muito para que o Senhor, para que o Espírito dele me direcione a mim primeiro. E direcione a todos vocês também, para mostrar-nos e revelar-nos a verdade de todas as coisas, para não sermos enganados por nossa forma de pensar, por nossa imaginação ou por nossa razão, em nome de Jesus. Amém? Então, amados, mais um pouco de claridade em relação às coisas que o Senhor tem me falado e em relação à intercessão. Deus, ele disse claramente e deixou escrito em Lucas 11, quando fala a respeito da Rainha do Sul, o próprio Jesus fala da América do Sul. Ele fala que levantaria esse povo com muita sabedoria. E esse povo somos nós. Esse povo somos nós, principalmente a nossa nação. Então, quando você for orar, ora com a sabedoria do Espírito de Deus. Não ore pela sua razão, ou pela sua emoção, ou pelas coisas que você pensa, mas seja direcionada pelo Espírito de Deus para poder clamar. Porque sua voz vai entoar até as mais profundezas entranhas da terra, vai escutar o seu clamor. Porque haverá sabedoria na sua oração. Porque haverá temor no seu coração. Você não vai abrir a boca
para soltar qualquer palavra, porque você tem temor ao Senhor. Porque você quer orar da maneira que convém. Da maneira que agrada ao Senhor e da maneira que toca o coração do Pai. E é isso que nós, como brasileiros, como um povo forte, um povo alegre, um povo feliz, um povo que tem entendimento e tem sabedoria, é assim que nós vamos clamar diante do altar do Pai. E vamos ser escutados pelo Senhor. E vamos ser essa voz forte que vai entoar e que vai alcançar todas as outras nações. Porque assim me mostrou o Senhor, que esse avivamento começa aqui nessa nação. Mas esse avivamento não é algo produzido de fora para dentro. É algo de dentro para fora. É algo que eu começo através da minha santificação, da minha busca, da minha perseverança no meu clamor, na minha oração, na minha perseverança em ser direcionado pelo Espírito de Deus em todas as coisas. Chega, amados irmãos, de ser direcionados por pensamentos dos outros, emoções dos outros. Nós somos indivíduos e o Senhor nos vê como individuais. Ele até nos diz que a salvação ela é algo pessoal e individual. Porque Ele nos vê individualmente, não coletivamente. Não podemos ser ignorantes, dependentes de terceiros para obter a salvação. Nós devemos nos levantar, brasileiros. Se levantem, se posicionem no lugar que Deus te colocou. Deus está te chamando a posicionar, porque há muitos nessa nação que foram chamados pelo Senhor e foram colocados, entronizados no mundo espiritual. Por que entronizados no mundo espiritual? Quando somos entronizados, o Senhor nos dá autoridade, foi dado autoridade e poder para vocês. Por mais que você se olhe para você e vê que você é uma pessoa simples, que você não é nada, que você é menos que todo, que você não tem aparência, que você não sabe falar, que você não sabe pedir, que você não tem, às vezes, muita coisa que o outro tem. Mas Deus colocou você. Foi você que Deus escolheu para entronizar, para dar autoridade e poder. Porque é os humildes que o Senhor exalta. O Senhor não está chamando soberbos, porque os soberbos já se colocaram nos altares e falam com as suas próprias vozes e gritam para aparecer para todo mundo. Não, o Senhor está levantando você que é pequeno e entronizou você e quer escutar a sua voz, o estrondo da sua voz soando no terceiro céu, soando nas profundezas da terra, porque quando você entender o seu chamado e entender esse mistério que o Senhor tem com a sua vida, o poder da sua oração vai ser tremendo, porque vai atingir as profundezas da terra, vai fazer tremer as profundezas da terra. Necessitamos nos unir em oração. Vamos fazer um WhatsApp e nos unir? Não é isso. É estar no mesmo propósito. Essa é a união. Estar em espírito, no mesmo propósito. Deixar o Espírito vir nos direcionar em tudo. E quando o Espírito vem, começa a direcionar-nos em tudo, vamos estar em um só Espírito com o nosso Deus. Vamos estar em um só corpo com o nosso Deus. Vamos ser um com Ele, porque estaremos no mesmo propósito, na mesma visão, no mesmo objetivo. Estaremos vendo as mesmas coisas, porque o que Ele revelar para mim, vai revelar para você. Glória a Deus, aleluias, porque isso já está acontecendo. Mas existe muito de vocês que não compreenderam ainda o chamado.
e por não compreender o chamado e por não estar à disposição, tem passado lutas, tribulações, doenças, dores de cabeça, dor no corpo, dificuldade, cansaço e não sabe por quê. Porque o Senhor está te chamando para cumprir algo e você está desviando do caminho. Você está desviando do propósito. E você é especial para o Senhor. E você é um Jonas. E os Jonas, o Senhor não abre mão da missão do Jonas. Jonas. Deus não abre mão dos Jonas. Jonas tem que ir para Nínive. Ele foi predestinado. Ele não foi só escolhido, mas predestinado. E muitos de vocês que me escutam são predestinados pelo Senhor. Mas insiste em querer tomar o barco e ir para outra direção. Então comece a colocar debaixo da mão do Senhor e ser direcionado pelo Senhor em tudo. Aí as coisas para você vai começar a fluir. Vida financeira que não está fluindo e você não sabe por quê. Olha para a sua vida e vê o que não está fluindo aí. Por causa da sua desobediência. A desobediência traz o que? Maldição para a sua vida. Vai trazer doença, vai trazer determinadas dificuldades. Então vamos nos colocar e nos posicionar. Porque somos chamados. Amém? Glória a Deus, aleluia. Espero que tenha sido de discernimento, de edificação em nome de Jesus, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te fortaleça em nome de Jesus, amém? Vamos estar aí clamando uns pelos outros e sendo fortalecidos pelo Espírito de Deus, sendo direcionado pelo Espírito de Deus. Nós não somos qualquer coisa, não. Nós somos escolhidos do Senhor. Você não é qualquer coisa, não. Vocês não são qualquer coisa. Parem, o Senhor está me mostrando que tem pessoas que estão fazendo a obra, mas não estão na direção dele. Está fazendo as coisas pensando que está correto, mas o Senhor, a direção é esse caminho e você está seguindo esse. Agora é hora de você parar, então, e pedir direção ao Senhor. Senhor, estou correto, estou fazendo certo diante de ti? Como devo fazer isso agora? E o Senhor vai te direcionar. Ele vai falar, ele vai te dar sonho, vai te dar visão. Fica atento, porque o Senhor está falando com vocês e vocês não estão escutando. O Senhor está trazendo sonhos e visões, dando revelações para vocês e vocês não estão atentos. Porque não calou a voz. Canta, eu quero calar as vozes e escutar só a sua voz. Não está calando voz nenhuma, não, porque os seus pensamentos predominam. A sua razão predomina. Você escuta a sua razão, escuta as suas emoções, escuta a vizinha, escuta o seu pastor, mas Deus está querendo te dizer, é assim. Mas você está no conselho do ímpio, no conselho do pecador, no conselho dos desobedientes. Ah, mas ele tem um título. Mas para o Senhor, agora o Senhor está fazendo uma avaliação mais profunda de cada um de nós. E não todos estão aprovados diante do Senhor. Não todos os que têm título estão aprovados nesse tempo pelo Senhor, porque também estão desobedecendo. Nessa mesma condição de que o Senhor está querendo que ele faça isso e está fazendo aquilo outro. O Senhor está querendo que anda mais em espírito, não, está querendo ir lá na esquina, pegar o microfone e pregar, e o Senhor está falando, não, eu quero que você ajoelhe e ore e jejue mais. Compreende? Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Um grande abraço. Estamos aí juntos, fortalecidos no Senhor. Amém?